Temos estudado, né, pelo menos tem sido assim, o pastor Flauber tem dirigido algumas meditações, alguns devocionais no livro de Salmos. E eu, pegando carona, né, eu disse na outra quarta-feira que eu não sabia se isso ia se tornar uma série ou se ia ser apenas alguma coisa mais natural em termos de devocionais. Acredito que nós não vamos seguir todos os salmos, mas alguns dentro dos grupos. Nós temos 4 livros, né? 4 ou 5 livros dentro do saltério, dentro do livro de Salmos, e nós estamos pensando alguns salmos para compartilhar com a igreja. Então, eu estive compartilhando aqui o Salmo 1, e hoje eu gostaria de compartilhar um outro salmo, que é o Salmo de número 4. E eu gostaria de começar perguntando o seguinte: enquanto você abre a Bíblia em casa, ou talvez aqui, tentando abrir a sua mídia para acompanhar o texto, eu pergunto o seguinte: será que você consegue dormir à noite? O sono é um problema dos nossos dias, né? Assim como a ansiedade, depressão, o sono tem sido um problema. Tem pessoas, hoje médicos especializados em medicina do sono, né? Porque o sono tem sido um problema. E algumas pessoas, espero que todos aqui consigam dormir logo e bem a noite toda, né? Na minha profissão, a gente aprende que se você tiver a oportunidade, você tem que fazer. Se você tiver a oportunidade de comer, coma. Se você tiver a oportunidade de descansar, descanse. Porque, de repente, a realidade muda e aí você perdeu a oportunidade, você não come mais, só vai comer quando tiver condição. Se não descansou, só vai descansar depois que a ocorrência acabar. Então, a gente acaba aprendendo a descansar e qualquer hora, e comer qualquer hora. Mas tem gente que fica extremamente afetado, né, Silvio, em relação a isso e fica tomando remédio para poder dormir, enfim. Mas o salmo de hoje, Davi vai nos ensinar que ele, no meio de um problemaço que ele está passando, ele consegue dormir e rápido. Ele consegue dormir bem e dormir rápido. Às vezes não é a rotina do trabalho que atrapalha, às vezes são os problemas e as circunstâncias do dia a dia, né? A inflação galopante, a forma como você tem administrado os recursos que não tem dado, e tem sido uma constante reclamação nas famílias brasileiras. Que eu vi uma pesquisa hoje no rádio em que um em cada 7 brasileiros, fizeram uma pesquisa com 2.000 pessoas, e 1 em cada 7 não conseguem pagar as contas, não conseguem bater as contas no final do mês. Será que isso é que tira o nosso sono, ou tem tirado o nosso sono? Talvez seja as injustiças. Você começa a surfar nas redes sociais e você começa a ver tanta notícia, ou então esquece a rede social, você começa a assistir programas de televisão, e a depender do horário você vai ver aqueles programas que você tem que assistir com um pouco de distância para não espirrar sangue em você, né? Então, tanta notícia ruim, tanta desgraça, que você se incomoda com a injustiça e, de algum modo, isso tira seu sossego, isso lhe deixa frustrado. Às vezes é raiva por causa do governo, você tem andado irado por causa das coisas que o governo tem feito, em qualquer que seja a esfera, ou é com a justiça. A justiça não tem sido justa como deveria ser. O judiciário, o dizer o que é justo, não tem, de fato, sido alinhado com aquilo que você acha que realmente é justo, e isso tem lhe incomodado, tem lhe frustrado, tem lhe abatido. Ou de repente você, de tanto olhar o Instagram e ver a vida das outras pessoas, todos, né, sorridentes, os casamentos perfeitos, as famílias perfeitas, as viagens perfeitas, né? No máximo um perrengue chique, mas tudo maravilhoso. Você olha assim para a sua vida e você fica assim: meu Deus do céu,
Como é que pode? Tanta gente que, às vezes, correndo atrás da vaidade, amando a vaidade e a mentira, e você olha para si mesmo e fica perguntando, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Por que é que eu... Você começa a se entristecer, e isso perturba a sua paz e o seu sono, isso tira o seu sono, a sua paz. E eu convido então para nós lermos esse salmo e meditarmos nessas palavras do salmista. E com a graça de Deus, após meditarmos nessas palavras, nós possamos ter hoje uma boa noite de sono. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, bendito, poderoso, Deus, Rei e Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que inspiraste ao teu servo Davi escrever e registrar para a glória do teu nome, para que se cumpra todo o propósito que estabeleceste em todos os tempos, especialmente neste dia, hoje, 10 de agosto de 2022, ao meditarmos, ao lermos, Senhor, ao buscarmos a Tua presença, a Tua face através dessa palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, apesar de nós pecadores, Senhor, que o Senhor se agrade de falar ao nosso coração e nos trazer paz, nos trazer a Tua paz. É assim que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, veja, acho que falei já isso aqui, mas quando a gente lê o livro de Salmo, ele é diferente de outra leitura que a gente faz na Bíblia. No Salmo a gente não tem aquela escrita mandamental, né, que a gente vê em alguns outros livros. Não são prescrições, faça isso, não faça aquilo. Né? Nem é um livro histórico o Salmo, ele é uma poesia, é uma coletânea de canções, uma coletânea de orações de homens que, embora falhos, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para rasgarem o seu coração e para colocarem aqui algo que foi do agrado de Deus, da vontade de Deus que chegasse até nós hoje. E é importante conhecermos como esses homens enfrentaram determinadas situações na vida, porque nós enfrentamos situações semelhantes. E a despeito da forma como eles enfrentaram, da graça do Senhor que foi sobre a vida deles, nós podemos também aprender com eles. Então o Salmo, ele é essa poesia. Eu sempre recomendo, se você quer ler a Bíblia e está fazendo, espero que todos os irmãos da igreja tenham esse propósito de ler a Bíblia toda, que sempre reserve um tempinho para ler Salmos, independente do que você esteja lendo. Está lendo o Pentateuco, lê um capítulozinho de Salmo, né, no meio da leitura. Está lendo o Novo Testamento, lê um pouquinho de Salmo, porque poesia já é bom. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho quando eu estou lendo poesia, quando eu escuto poesia, e quando é poesia nordestina, chega, a gente se reencontra, parece, é uma coisa mais... O Salmo, a poesia hebraica, e especialmente aqui inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela traz alegria, conforto, ela traz renovo para o nosso coração. Aqui entre o Salmo 1 e o Salmo 6, mais ou menos, a gente vai ver
Davi com mais ou menos a mesma temática, falando a respeito de adversidades, da proteção de Deus em meio a adversidades, a presença de Deus, a confiança em Deus em meio à angústia e à adversidade. O Salmo 3, anterior a esse aqui, acredita-se, né, até pelo prelúdio do Salmo aí, a inscrição aí no título, diz que Davi escreve quando ele está fugindo de Absalão. E acredita-se que o Salmo 4 talvez ele tenha essa mesma contextualização, em que Davi está em fuga de seus inimigos, possivelmente aqui ainda fugindo de Jerusalém, da presença de Absalão, seu filho que tramou contra ele, e vocês sabem bem a história, e a pregação não é sobre Absalão, mas sim sobre o salmo que nós acabamos de ler. Então, esse salmo ele traz uma sequência que se assemelha a alguns outros salmos. Alguns dizem que é a sequência do convertido, ou da obra de Deus na vida do convertido, que é Deus escuta a oração, o clamor do aflito, nós confiamos em Deus e Ele então nos dá alegria e paz. E veja, vamos agora percorrer o Salmo rapidamente para nós aprendermos um pouco então com Davi aqui, nesse momento de angústia. E a angústia está estampada logo no começo do Salmo. Ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 2 vezes ele pede que o Senhor escute o seu clamor, porque realmente é uma forma de dizer o quanto ele está angustiado, quanto ele está aflito, passando por problemas. A angústia de quem está cercado por todos os lados, sem saída. Há uma tradução que diz que, em vez de na angústia me tens aliviado, que diz assim: tu me ampliaste na minha angústia. Como se dissesse que ele estava cercado e de alguma forma Deus abriu uma porta para que ele pudesse sair daquele cerco. Então o salmista está clamando por Deus, pela sua justiça e pelo alívio, por socorro, pela sua misericórdia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É isso que ele espera de Deus. Ele espera que Deus use de misericórdia para com ele. Escute a sua angústia, escute o seu clamor e use de misericórdia. Há uma forma muito interessante como ele trata Deus aqui. Ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. É Deus da minha justiça, é Deus da justiça de Davi. A busca pelo Deus da sua justiça. Essa busca aqui do salmista. E nós podemos buscar justiça nesse mundo de tanta injustiça, não é? A gente às vezes se vê tão injustiçado no trânsito, no trabalho, muitas vezes na forma como nós somos tratados, né, pelos aqueles que governam. E a gente diz: meu Deus, como é injusto viver o que a gente está vivendo. Mas nós podemos buscar socorro no Deus da nossa justiça, o Deus que é justiça. Podemos buscar justiça nele, porque ele é a nossa justiça. Quem disse isso foi Jeremias. Jeremias capítulo 33, verso 15 e 16, diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ele será chamado Senhor, justiça nossa. Jeová Tsidkenu. Eita, difícil, hein, o hebraico. Jeová Tsidkenu, que é Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Ele se fez justiça por nós, pagando o preço do pecado que precisava ser pago na cruz do Calvário.
Nós então clamamos, assim como Davi clamou aqui, porque ele sabia que se nenhum outro lugar pudesse encontrar a justiça, se no magistrado ele não podia encontrar, agora Davi está sendo expulso da sua cidade, de Jerusalém, do seu trono, está fugindo da presença de seu filho, injustamente, mas ele sabe que pode se socorrer na justiça daquele que é a nossa justiça, o nosso Tsidkenu Yahvé. Então, nós clamamos a Ele, porque nele não há injustiça. E Ele se fez justiça por nós, pagando sobre si o preço do nosso pecado, levando sobre si, naquela cruz ensanguentada, a culpa pelos nossos pecados. E porque Ele é o Deus da minha justiça, eu posso orar, esperando não só que Ele me escute, mas que Ele me responda com misericórdia e com graça. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia e ouve a minha oração. E aí agora ele está se voltando, ele está falando com Deus, e agora ele se volta para aqueles homens que estão perseguindo ele. Versículo 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando vocês vão buscar a minha humilhação? Até quando vocês vão me perseguir desse modo? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Se de Deus, que é a nossa justiça, nós podemos esperar justiça, misericórdia e graça, o que é que nós podemos esperar dos homens? O que é que nós podemos esperar dos homens? Aqui, até porque ele fala da questão da vaidade, da mentira, é uma possível alusão a Absalão e seus homens. Absalão mentia para o povo e ganhava o coração do povo, dizendo: o rei não se preocupa com vocês não, na porta da cidade. E assim ele tomou o coração do povo para si e juntou com homens também mentirosos, fez ali a sua astúcia para tomar o trono de seu pai Davi. Então, após suplicar a Deus, o salmista se volta corajosamente contra os homens, questionando-os quanto à sua perseguição, a perseguição ao ungido e o modo como eles viviam, amando a vaidade e buscando a mentira. A tentativa de humilhar o rei é o atestado da falta de temor e de submissão a Deus daqueles homens. Será que nós também temos nos cansado de clamar a Deus? E em vez de confrontar o presente século, confrontar o mundo, confrontar a vaidade e a mentira dos nossos dias, será que nós não temos nos misturado com esses homens que amam a vaidade, que amam a mentira? A vaidade aqui, a palavra, lembrem de Eclesiastes, que a palavra vaidade é vapor, é aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero. E será que muitas vezes a gente não tem cansado de fazer o bem, cansado de uma posição piedosa e santa? A gente tem nos misturado com o coro do presente século, de buscar as coisas desse mundo, de viver como se esse mundo fosse realmente a nossa casa, quando, ao contrário, nós somos forasteiros e peregrinos, caminhando para Jerusalém Celestial. Estamos aqui de passagem, não somos cidadãos desse mundo. Esse mundo, meus irmãos, está com os dias contados, assim como a vaidade, como a mentira presente aqui, daqueles que buscam essas coisas, estão com os dias contados. Davi continua dizendo para aqueles homens: sabei, porém, versículo 3, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Não há como esperar que Deus, o Deus Criador, o Deus Redentor, que mandou seu Filho para morrer pelo seu povo, não há como esperar que Ele trate os seus escolhidos da mesma forma que trata o ímpio. Não, Ele distingue para si o piedoso. E não tem como, meus irmãos, não é uma questão de orgulho de eleição. Quando eu comecei a meditar, eu disse: então, vão me acusar. Eu disse: não, é o predestinado batendo no peito. Eu disse: não, porque eu sou predestinado. Não é questão de orgulho de eleição. Mas a palavra aqui, no original, no hebraico, é falar, é separar para honra. É você tirar e colocar ao lado para honrar.
E é isso que o salmista está dizendo, o Senhor distingue, Ele separa para a honra, para a sua própria glória, Ele separa aqueles que são seus filhos, aqueles que são piedosos. É princípio bíblico, legitimada e autenticada pela cruz manchada de sangue. Aquela cruz não foi manchada de sangue pelo Cordeiro Santo, sem mácula, por Jesus, o Deus encarnado, não por outra coisa senão para salvar, por um amor inexplicável para nos salvar, porque Ele nos tratou de forma diferente, Ele distingue, Ele separa, Ele escolhe aqueles que são seus, aqueles que são piedosos. Ele não verteria seu sangue precioso e agonizaria, levando sobre si o nosso castigo, não fosse por esse amor inexplicável e eterno. Portanto, ainda que passemos por sofrimento, ainda que a gente passe por adversidade, por liseu, por luta, por tribulação, ainda que a gente passe por angústia, por breve tempo, lembremos que Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Ele distingue para si o piedoso, Ele nos ama e Ele está tão somente cumprindo o seu plano. Não desanime. Às vezes a gente diz, fica tão frustrado, porque minha vida está assim. Não desanime, você que está em casa, não desanime. Não há derrota em passar por adversidade. É simplesmente parte do plano de Deus para a nossa vida, para nos aperfeiçoar, para nos moldar, porque Ele distingue para si o piedoso. Se o homem que é carnal, mortal e imperfeito pode adotar um filho de modo que seu amor e dedicação são tais, a ponto de dizer que, embora não gerado geneticamente, o filho foi gerado em seu coração, quanto mais o nosso Deus. É o milagre da adoção. É que Ele nos adotou. E da mesma forma que se um homem que é imperfeito, que é falho, ele pode adotar e cuidar de um filho, de modo que não há distinção entre aquele que é geneticamente gerado, daquele que é adotado, quanto mais o nosso Deus pode fazê-lo, nos adota de modo tão perfeito e tão pleno, nos enxertando na videira e gerando-nos através de um novo nascimento em Cristo Jesus. Quanto mais Ele não nos amará com seu amor perfeito. Ele distingue para si o piedoso. Diz o versículo 4, irai-vos e não pequeis. Olha o travesseiro aparecendo aqui. Esse salmo tinha que ser, o salmo noturno, alguns chamam de salmo noturno, porque fala de travesseiro, fala de noite de sono, aí ele diz aqui no 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Tem até um hino, né? Fala. Sossegai, né? Nossa, cantando assim ficou péssimo, mas queridos, acredito que nós podemos aprender a tirar um tempo, não precisa ser à noite apenas no travesseiro, mas nós precisamos tirar um tempo para consultar o travesseiro. Nós precisamos fazer clínicas de travesseiro na nossa vida, ter momentos de consultar o travesseiro para sossegar o nosso coração. Se você não tira nenhum tempo do seu dia para meditar nas suas ações, para confrontar seu coração com a palavra de Deus, para ser consolado por Ele, Deus permite, é uma graça comum, Deus permite o travesseiro da meditação ou o travesseiro do coração, para você parar e pensar um pouco nas suas ações. Perceba que nós precisamos dessa disciplina, vivendo um dia depois do outro, sem pensar no que fazemos, sem pedir perdão a Deus pelas nossas omissões, pelas nossas ações, pensamentos, palavras. Nós precisamos parar e consultar o travesseiro, consultar no travesseiro o coração, colocar o coração no travesseiro para consultar as ações, aquilo que tem vivido, aquilo que tem falado, aquilo que tem feito, para sossegar na presença do Senhor. A palavra aqui, irai-vos, que ele começa falando, talvez uma melhor tradução seria, ou ela é sinônimo de tremer. E ele está dizendo para os seus inimigos, tremam na presença de Deus, tremam e não pequeis. Davi está convidando então essas pessoas a tremerem diante de Deus,
diante do fato de Deus ter escolhido o seu povo, não entre os de nobre nascimento, não aqueles que eram de famílias de sacerdotes em Israel, mas escolheu Davi, o último lá da linhagem de Jessé, pastor de ovelha, que não ficava nem na cidade. Lembra quando os anjos foram avisados do nascimento de Jesus? Foram lá nos pastores, fora da cidade. Os pastores ficaram lá, nem acesso à cidade, tem que cuidar das ovelhas fora. E foi lá, de trás do rebanho, que Deus foi buscar Davi. E Davi está dizendo àqueles homens: olha, se ele escolheu, vocês tremam diante dele, tremam e não pequeis. O apóstolo Paulo combina esse versículo aqui, esse ensinamento. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Lembrando, lá em Efésios capítulo 4, 26, lembrando-nos que devemos, segundo o entendimento também de João Calvino, nos zangarmos conosco, com o nosso proceder e não pecar mais. Achei muito interessante essa interpretação de Calvino, que ele não é uma ira contra o outro, mas uma ira consigo mesmo. Um tremor diante de Deus e buscar não pecar, mas diante da presença de Deus. Fale com o seu próprio coração, converse com seu coração. A gente não tem costume de fazer isso. O salmista fazia, conversava com o seu próprio coração. Fale com o seu próprio coração e sossegue. O aplauso dos homens que tantas vezes perseguimos retira nosso foco da eternidade, do fato que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Por isso, sozinhos, sem rede social, tem gente que leva o celular até para o travesseiro, né? Não dá para sossegar o coração o coração no travesseiro, porque leva até para o travesseiro, leva o celular lá e fica lá. Eu vou pegar no sono aqui olhando as coisas e tal. Mas longe do aplauso das pessoas, longe dos outros, só você ali, no momento de sossegar o coração no travesseiro, nós podemos examinar com mais sinceridade e honestidade quem nós somos e as nossas ações. Mais uma vez, Calvino afirma: e essa exortação tem um respeito por todos nós, pois não há nada que os homens sejam mais propensos do que enganar-se mutuamente com aplausos vazios, até que cada um entre em si mesmo, comungar sozinho com o seu próprio coração. Nós temos que aprender a voltar a essa disciplina. Versículo 5 continua: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Aqui parece que há uma progressão no arrependimento de alguém, não é? Ele reconhece que Deus escolheu, ele se ira com o seu pecado, treme na presença do Senhor, sonda o coração e agora ele oferece sacrifício e confia no Senhor. Davi não só recrimina seus inimigos, mas oferece o caminho da reconciliação. Instou primeiro os homens a tremerem, consultar o coração, cair em si e reconhecer os seus caminhos. Agora, como passo seguinte, nesse processo de arrependimento, ele orienta aos seus perseguidores a oferecerem sacrifícios de justiça e a confiarem em Deus. Os sacrifícios normalmente eram um sinal de arrependimento diante de Deus. A pessoa se arrependia do seu pecado, trazia o sacrifício na casa do Senhor para oferecer ali. Mas convém também considerar que Davi estava sendo expulso de Jerusalém, da presença da arca, e seus inimigos, perseguidores, em contrapartida, tinham acesso aos sacrifícios, tinham acesso ao local de adoração. Então, alguns comentaristas entendem que Davi aqui está, na verdade, confrontando aqueles homens, seus inimigos, a realizarem sacrifícios honestos, sinceros e não hipócritas. Porque Davi estava saindo de Jerusalém e aqueles homens agora estavam ali com a arca do Senhor com a oportunidade de oferecer sacrifício. Simplesmente o rito de oferecer sacrifício não era suficiente para que Deus pudesse aceitar aquela oferta. Podemos aprender que devemos orar por aqueles que nos perseguem, em primeiro lugar, como forma de reconhecer que somente em Cristo há verdadeira justiça.
e nos submetamos à sua vontade. Por outro lado, precisamos cuidar da nossa adoração, para que ela não seja uma adoração simplesmente ritual, porque nós temos acesso à igreja, porque nós temos um bom momento de louvor, porque nós temos acesso à palavra, nós fazemos disso algo tão mecânico e não percebemos a hipocrisia do nosso próprio coração, em fazê-lo sem sondar o coração, sem pedir perdão a Deus, sem reconhecer quem nós somos diante de um Deus tão grandioso, tão santo, tão justo e bom. Versículo 6, o salmista continua: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz de teu rosto. Não há pecado na gente pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele nos faça alvo da sua bondade, que Ele nos alcance. Aqui há uma referência, me parece muito próxima da bênção araônica, lá de Números, capítulo 6, né, salvo engano, em que os filhos de Arão, os descendentes de Arão ficavam sobre os montes quando o povo passava e ele abençoava com a bênção. O Senhor abençoe e guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti resplandeça o rosto e te dê a paz. E é muito semelhante ao que Davi aqui nos coloca. Quanto àqueles que estão procurando a felicidade e a paz de alguma forma. Ele diz assim, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Onde é que eu encontro a felicidade? Quem é que vai me mostrar o caminho da felicidade? Quem vai me mostrar esse caminho? Essa é a pergunta. Onde é que eu vou encontrar a felicidade? Quem vai me dar a conhecer o bem? Aonde é que o mundo encontra o bem? Será que são nas riquezas? Um bom salário? Um bom concurso? Uma boa casa? Um casamento? Será que a gente encontra a felicidade nessas coisas? Na popularidade, quem sabe, se eu for relevante nas redes sociais e popular, no reconhecimento das pessoas, numa vida cheia de prazeres, faço tudo o que quero, como, bebo o que eu quero, viajo, faço... É nisso que está a felicidade. E o salmista oferece o caminho, a alternativa. Ele diz assim, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O caminho do salmista para a felicidade não é nenhum desses que eu citei aqui, mas sim é o favor do Senhor. É ser alvo do olhar, assim como Moisés, ele falava com Deus e o seu rosto resplandecia, de modo que as pessoas tinham medo de olhar para Moisés e Moisés tinha que usar um véu, porque a presença de Deus era marcante na vida daquele homem, considerado o mais manso de toda a terra, apesar da varada na rocha de Meribá, mas aquele homem tinha a marca da presença de Deus, e Davi diz que isso é que é felicidade para ele. É isso que ele não procura a felicidade no outro canto. Meio à adversidade, fugindo do seu filho, ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Essa é a grande diferença do desejo dos homens, o desejo do mundo e o desejo daquele que ama ao Senhor, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Felicidade está no favor do Senhor. E caminhando por fim aqui, mais alegria me puseste no coração que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Felicidade no coração maior que a alegria nas coisas. Às vezes a gente confunde felicidade com alegria. E o salmista está dizendo aqui, olha, mais felicidade se colocou no meu coração do que a alegria das pessoas. E olha que naquela época a colheita era algo para qualquer sociedade. Era uma coisa extremamente importante. E Davi está dizendo, olha, mais do que quando há fartura de cereal, de vinho, que é sinônimo da alegria na própria Bíblia, ele diz, mais felicidade, mais alegria o Senhor colocou no meu coração do que a alegria deles quando há essas coisas. A verdadeira felicidade
no coração é dada por Deus. Não se baseia em nada, nada que se possa tocar, em coisas, nem em qualquer outro prazer desse mundo que é passageiro. E justamente porque essa é a verdadeira alegria, é que nós devemos persegui-la todos os dias da nossa vida. Porque é alegria verdadeira, é alegria sólida. Uma vez que obtém a alegria verdadeira pela reconciliação com Deus e pela confiança na sua presença, não invejamos, mesmo quando há fartura na casa do próximo. E Davi podia estar falando, mas eu andei, o homem segundo o coração de Deus, andei na presença de Deus, estou aqui agora humilhado, saindo fugido de Jerusalém, enquanto esses têm riqueza, esses têm as posses agora, têm um reino. Mas ele não inveja nada disso, porque em meio à adversidade, Deus colocou alegria no coração de Davi. Deus colocou mais alegria do que a alegria de qualquer um daqueles que estavam perseguindo ele. Nunca obteremos paz inabalável e alegria sólida até que o favor de Deus brilhe sobre nós. E embora os fiéis também desejem e busquem seus confortos mundanos, ainda assim eles não os perseguem com ardor imoderado e irregular, mas pode pacientemente ser privado deles, desde que eles se conheçam como objetos do cuidado divino. E aí vem Davi, fecha o salmo, nós vamos fechar também nossa meditação hoje, no versículo 8. Minha mãe me ensinava esse versículo, fez a gente decorar esse versículo antes de dormir. A gente tinha que decorar esse versículo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Como é difícil a gente conseguir dormir quando não há paz. Eu dizia que eu tinha um problema, em todo canto que eu morei, eu tinha um problema com barulho, porque onde eu morava, alguém inventava de começar um negócio, um evento perto, uma coisa, aí tinha aquela barulhada. Se bem que eu nunca tive muito problema para dormir, não, assim, eu sempre tive um sono mais fácil de pegar, mas como é difícil a gente dormir quando há barulho, quando não há paz, num contexto de guerra, numa guerra como aquela da Ucrânia. Já pensou as pessoas ali, nossos irmãos crentes, ali tendo que dormir, esperando de repente cair uma bomba, um bombardeio? Como é difícil dormir, deitar-se e logo pegar no sono, num contexto de guerra, num contexto de perturbação. Mas o sono mais intranquilo é aquele de quem ainda corre buscando a felicidade nas coisas desse mundo. Esse não tem como ter sono tranquilo. Ele pode até tomar remédio para se dopar. Ele pode, mas quem busca os prazeres desse mundo, quem busca as coisas desse mundo, dessa vida, e vive em função delas, a sua alegria está nessas coisas, esse de fato não colocou ainda a sua confiança em Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Esse, de fato, deve ser muito difícil para aqueles que não têm paz no seu coração deitarem e dormir. O salmista afirma então que logo pega no sono ao deitar, porque ele goza de paz e segurança. O que ele faz é alinhar a postura do corpo, descansar o corpo, porque o coração dele já está em descanso. A mente dele já está em descanso. O que ele faz é descansar o corpo ali. E o Senhor Jesus é a nossa paz. O profeta Isaías disse que ele é o príncipe da paz. E falando aos seus discípulos, lá em João 14, 27, ele nos assegurou que a sua paz ele nos daria. Mesmo em meio à realidade da cruz que se avizinhava, mesmo sabendo todo o tormento que iria passar, Jesus nunca perdeu a sua paz. Ele é a nossa paz. E Ele nos assegurou que nos daria a sua paz. Só dorme em segurança quem tem certeza que ainda que um ladrão invada a sua casa, ainda que roube todos os seus bens, ainda que você seja espoliado, ainda que o governo não conceda aumento de salário, ainda que os mercados oscilem, ainda que os combustíveis aumentem, ainda que a inflação faça diminuir
o seu poder de compra e o tamanho da sua feira, ainda que a doença nos tire não só a saúde, mas tire inclusive a vida nossa ou daquelas pessoas que nós amamos, Deus é nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Emanuel, que venceu a morte. Que venceu a morte. O último inimigo do homem, a morte, Ele venceu. E agora nós rumamos para a nossa casa, certos da vitória. Rumamos para a nossa pátria, Jerusalém Celestial, para a presença plena do garantidor da nossa eterna salvação. Que tal uma boa noite segura de sono? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Ó Deus, como nós somos tentados, Senhor, nesses dias na nossa vida, a entristecermos o nosso coração, a nos inquietarmos, Senhor, com as questões dessa vida, com questões de ordem financeira, com questões de saúde, com injustiças, com, ó Deus, desgovernos, com tantas coisas, Senhor, que são presentes no nosso dia a dia e nós muitas vezes nos entristecemos e nos atribulamos como qualquer outra pessoa que não conhece a verdade, que não tem confiança na vida que Cristo oferece para nós. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Faz sossegar o nosso coração, que possamos reconhecer, Senhor, que pecadores que somos, nós somos amados por Ti, somos amados, Senhor, escolhidos e remidos por sangue precioso, sangue do Cordeiro justo de Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, se nós Te amamos é porque o Senhor nos amou primeiro. O que nós faremos à vista dessas coisas, Senhor? Perdoa o nosso pecado, Senhor. Faz sossegar o nosso coração. Nos concede a paz que só Jesus pode dar. Renova, Senhor, a Tua graça em nós. Alcança-nos com o Teu favor, a Tua misericórdia. Volta o Teu rosto sobre nós, Senhor. Nos dá a paz. Ilumina, Senhor, o nosso coração. Que nessa noite, Pai, seja a primeira de muitas noites em que possamos dizer como salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Ó Deus, renova essa confiança em nós, para a glória do Teu nome. É assim que Teu povo Te adora, em nome de Jesus. Amém.